Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Thea Talk. E hoje nós estamos com o nosso tema sobre a maternidade atípica de mãe para mãe, né? Por trás de um autista que está evoluindo bem, existe sempre uma família que respira por essa evolução. E aí, a nossa convidada de hoje é a Ângela. Olá! A mãe do Otávio. Né, Carla? A gente está super feliz. Ângela, Obrigada. estamos muito felizes de estar aqui com você. Muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente da sua história, quem é você. Bom, gente, meu nome é Ângela, sou a mãe do Otávio. O Otávio tem 4 anos, é maravilhoso, minha vida. Eu até me emociono muito assim, em falar dele, né? Porque, nossa, ele é meu... Não tenho nem palavras para descrever, sabe? Ele me impulsiona, ele me dá força para eu correr atrás, né, do desenvolvimento dele, do progresso dele, enfim. É luta, né, gente? Vida da mãe atípica não é fácil, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você descobriu o autismo do Otávio. Bom, o autismo do Otávio na verdade, ele teve... O marco de desenvolvimento dele foi normal, não teve atrasos. Falava algumas palavrinhas soltas por volta de 1 ano e 2 meses, por aí. Logo, ele perdeu, sabe, essa fala, parou de atender pelo nome. E aí eu já fiquei assim. Só que eu nunca tinha ouvido falar de autismo regressivo, né? Sim. E aí procurei, falava com as pessoas próximas, com a família, todo mundo falava, não, é coisa da tua cabeça, que o Otávio não tem nada e tudo mais. Aí resolvi procurar um especialista, né, quando ele tinha 2 anos e 6 meses. Aí esse especialista falou assim para mim que ele não era autismo, que era atraso de fala e linguagem, né? Para eu tirar da cabeça que não tinha nada de autismo ali. Aí, só que mãe nunca se engana, né? Não. Mãe vê, por mais que as pessoas ficam taxando a gente de doida, de diversos adjetivos, né? Que a gente fica procurando pelo em ovo. Você já tinha ouvido falar de autismo, então? Já, mas assim, na minha família, o Otávio é o primeiro. O primeiro autista da família. Ou seja, você ouvir falar é diferente de ter alguém próximo a você que você vai se interessar em buscar pelo assunto, em entender mais, sabe? Ter aquela empatia, né? E aí, eu resolvi levar ele em outro especialista, né? E aí, essa neurologista encaminhou ele para a psicóloga, onde ela fez o rastreio, né, com 3 sessões, ela fechou o diagnóstico de autismo nível 2 de suporte. Ele já estava ali com quase 3 anos? 3 anos. 3 anos e 3 meses, por aí, né? Porque levou tempo. Dinheiro também, né? Porque não é barato. Sim. E pelo SUS Demora. Não, sabe? Difícil, né? A criança perde muito tempo se você for esperar, né? Então, se você tem uma forma de correr atrás, vamos correr, vamos arregaçar as mangas e partir, né? Para tentar... E quando você teve essa confirmação, como é que foi aí dentro? Por mais que eu soubesse, né? Dentro de mim dizia que ele era autista, foi impactante, né? Porque eu vi da boca do profissional, seu filho é autista. Para mim, eu chorei o que tinha de chorar naquele momento, né? Eu acho que não adianta, né? Por mais que a gente sabe que a gente vê essa diferença, a gente sofre. Sofre. Porque é um mundo desconhecido, né? A gente se frustra ali. A maternidade pra gente parece que assim, vira a chavinha e é outra maternidade, né? Outra maternidade. Agora, e a gente tem que descobrir, porque não vem não vem a receita, receita de né? bolo, não vem pronta, não né? vem, não vem. E aí, assim, é um mundo novo, totalmente novo. O que eu vou fazer agora? E agora? Por Eu onde que eu começo? choro. Eu choro ou eu corro? O que eu faço? Eu grito. A gente faz tudo isso, tá, gente? Tudo Brincadeira. Mas, assim, é complexo, né? Nós 3 somos mães atípicas, né? Nós convivemos o tempo todo com as famílias atípicas, somos amigas, né? E a gente vê as dificuldades, né? Inclusive nessa busca do diagnóstico, como a Ângela falou, né? Se ela acreditasse no primeiro laudo, Sim. né? Igual nós já vimos anteriormente, que esse laudo precisa ter um tempo para se
estabelecer, né? Que não é da noite para o dia. Não é. Né? Então, ele precisa de um tempinho, né? Aquela equipe multidisciplinar para acompanhar aquela criança para fechar aquele laudo. Sim, até fechar o diagnóstico, você não tem que esperar fechar. Você tem que, vamos arregaçar a manga, vamos sentar com a criança, vamos estimular, né? Porque a gente sabe que o tempo é crucial para eles, né? Quanto mais tempo passa, mais fica difícil para eles acompanhar os pares, né? Então, assim, você tem que fazer alguma coisa. E a gente estava falando sobre isso mais cedo, que às vezes, igual no seu caso, o seu diagnóstico veio em 3 sessões. Do meu filho demorou 3 anos, né? Nossa. Então, assim, cada caso é um caso. Então, se você for esperar um diagnóstico fechado para você começar a estimular, você perde o desenvolvimento da criança, demais, né? Demais. E Otávio, além do autismo, veio uma das comorbidades, né? A deficiência intelectual. Ou seja, bem mais complexo ainda, né? Para desenvolver a questão cognitiva. Hoje ele é outra criança. 1 ano atrás, quando eu comecei, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Peraí, mas eu vou chorar primeiro. Chorei. Sabe, quando eu entrei no carro com ele, eu fiquei olhando para ele, eu fiquei com aquela... Como se fosse com pena dele. Eu falei, peraí, eu não vou ficar com pena dele, não. Aí, depois que eu chorei, que eu caí em si, né? Aí eu falei assim, não vou ficar com pena. Mas antes de eu entender que eu não deveria ter pena dele, o que eu estava pensando? Com o diagnóstico dele, um laudo dele em mãos, né? Ele já começou a ir para a escola. Com 1 semana indo para a escola, eu consegui pegar esse laudo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo para as professoras, se eu falar, eu tenho medo delas não inserir ele no contexto escolar, nas brincadeiras, nas atividades, por achar que ele não consegue, né? Limitar ele, né? Sim. Aí eu comentando com a prima do meu esposo, né? Eu falei assim, eu não vou falar. Como ela é pedagoga, né? Ela falou, o quê? Você vai falar sim, você tem que falar. Ou você quer que as pessoas, que os professores, enfim, taxem ele por diversos adjetivos. E a importância, né? A questão do falar é importante para criar essa identidade na criança, né? Não é o autismo não vai te definir, o laudo não vai te definir, mas a gente vai entender a questão das limitações que os nossos filhos têm, né? E antes até da gente entrar nessa questão de como se posicionar depois disso, né? Do diagnóstico, o diagnóstico ele tem esse fator, né? Assim, ou ele vai te impulsionar, né? Ou ele vai te limitar, retroage, né? E a gente fica com medo. E aí como você vai lidar, né? Como você vai lidar com esse diagnóstico, como que você vai se posicionar diante desse diagnóstico. Porque a gente vê muito aquilo que a Ana Paula falou, né? Acabou, né? Então, acabou, agora eu tenho um papel, meu filho é isso. Ele é isso e pronto. Né? E a minha vida mudou. Mudar. Não vai mudar. O diagnóstico dele não vai mudar. E né? a gente vê que, na verdade, assim, o diagnóstico, eu falo isso no meu diagnóstico, né? No diagnóstico do meu filho. Ele foi, assim, um apontador do caminho. Um norteador. Eu brinco isso por também. onde eu vou. É uma bússola para a gente encontrar o tesouro. Né? E ele não pode ser ali uma chave que fechou a porta, ou não pode ser ali algo que vai te limitar. Né? Mas ele tem que ser um indicador do caminho. Isso, né? Verdade. Porque, assim, eu acredito muito, assim... eu sou uma pessoa que tem muita fé, sabe, em Deus. Então, assim, eu idealizei... Assim, quando recebi o diagnóstico do Otávio, eu estava recém-formada. O que eu pensei? Eu vou pegar meu corém, vou começar a trabalhar e tal, vou colocar ele, por exemplo, na escola e depois vou colocar na natação. Ou seja, eu tracei aquele, sabe? A vida perfeita de uma mãe. Aquela perfeita, né? Só que aí, quando eu caí em si, eu falei, gente do céu, não é por aí. Isso. Até porque tem coisas que eles não se adaptam, né? Tem coisa, e eles, né? E é diferente, às vezes, porque eles chiam mesmo, se eu não gosto. Porque, né, a gente já viu que machuca, né? O sensorial deles é mais aguçado. Então, tem crianças que não toleram água. Como que eu vou pôr na natação? Né? Sim. Então, aí a gente começa a estudar, a gente começa a ver os fatos, a gente fica desespero. E se meu filho não souber chutar uma bola? E se meu filho não conseguir nadar? Andar de bicicleta. São tantos medos que a gente alimenta, né? E, assim, realmente, eles têm um prejuízo, eles têm uma dificuldade,
Mas isso não significa que eles não vão fazer, que eles não vão conseguir, né? Com certeza. Assim, quando eu caí em si, que eu comecei a estudar, comer artigo, sabe? Eu li artigos, e aí comecei a seguir na minha rede social. Descartei aquelas coisas desnecessárias, ficar seguindo pessoas que não iam acrescentar no meu conhecimento, né? Uhum. Aí fui começando a seguir profissionais habilitados e tudo. E aí comecei a aplicar em casa. Eu falei, peraí, condições eu não tenho de pagar o tratamento, porque é muito caro. Uhum. Era inviável, por eu já não estar trabalhando, né? Porque eu deveria trabalhar. Aí eu sentei com meu esposo e falei assim, ó, um de nós dois vai ter que ceder, né? Ou seja, quem ia ter que ceder? Eu, né? Porque ninguém estimula uma criança como uma mãe, vai se dedicar como uma mãe. Não desmerecendo meu esposo, mas a mãe tem mais... É diferente também, né? O jeito. O papel, né? O papel materno é diferente. O papel dele foi trabalhar para arcar com as despesas e eu correr atrás de tudo. Tudo. Então, assim, fechamos aí. Então, fiz logo o plano de saúde para ele, que a gente sabe também que demora, né, até sair. Depois que passa a carência, é outra luta para conseguir as terapias. Então, assim, eu ia ficar esperando um ano. A família atípica, eu brinco que é luta atrás de batalha, né? A gente termina... Mal termina uma, a gente já entra em outra. Mas acha interessante algo que você falou assim, você e seu esposo sentaram e conversaram. Sim. Vocês se alinharam, né? O que nós vamos fazer? Porque não é uma luta de um só. É dos dois. É uma luta dos dois, né? Do casal. Então, o casal tem que estar alinhado, né? Tem que dialogar, tem que conversar. Né? E a gente vê que quando a família está alinhada, né? Quando o casal está alinhado, como flui, né? Até o próprio desenvolvimento, né? Ixi, a criança, quando a mãe aceita o diagnóstico, é como se a criança desse um up. Por quê? Você aceita o diagnóstico e ali você começa a ter a mente aberta para você ler um livro de autoajuda. Você começa a conhecer outras mães que vivem a mesma situação que você, que isso é crucial. Porque, assim, quando você recebe o diagnóstico, pelo menos na minha parte, assim, falando por mim, por não ter ninguém próximo a mim que tinha filho com autismo, ou que tinha autismo, na minha família também não, eu falei, meu Deus, e agora? Porque quando você recebe o diagnóstico, o especialista não vai te mostrar o caminho. No meu caso, ele não me mostrou. Só te deu, não, se vira. Se vira. E essa convivência com as outras famílias, elas são cruciais, né? Porque primeiro que a gente vê que não está sozinho. E segundo, que essas famílias se entendem. Porque vivem no mesmo contexto, no mesmo barco, né? E aí começam a construir vínculo, relações, rede de apoio, né? Porque, assim, a maternidade, eu falo que a maternidade atípica, ela suga muito da gente. Suga. A maternidade já suga, né? A atípica, ela... Igual tem pesquisas, né, norte-americanas que falam que o estresse de uma mãe atípica é igual de um combatente, um soldado combatente, né? Que está na guerra. Então, assim, é tão forte isso, porque se a mãe, né? Olha, a mãe de uma criança, a mãe de uma criança já está esgotada, já está cansada, já está estressada, some-se isso a uma mãe atípica. Porque além do corre, né, que nós temos, a gente brinca do corre que a gente tem para sanar esses prejuízos dos nossos filhos, correr atrás de terapia, correr atrás de capacitação, porque eu falo que toda família, toda mãe, toda família tem que se capacitar, porque senão a gente é levada, tem tantas coisas, né? A gente é levada para ir para outros caminhos. Então, nós temos que correr para capacitar, nós temos que, né? Busca de informação, buscar informações. Busca de informação, de alinhamento, né? Não se desesperar diante do diagnóstico, e né? não tem jeito pra não desesperar. Desespera, mas depois, opa! Cai em si, né? Desespera inicialmente, mas depois para e respira, oxigena o né? cérebro, vamos lá, vamos conversar, né? O que a gente pode fazer, né? E assim, entender uma coisa que você falou, opa, peraí, não é coitadinho do meu filho, né? E como que você se posicionou assim? Não, meu filho não é coitado. Não é coitado. Assim, quando eu recebi esse diagnóstico e percebi que ele não era coitado, quando eu comecei a ler e ver que outras pessoas viviam a mesma situação. Quando eu entrei em grupos de apoio, na época da faculdade, né? Essa amiga minha é a Ave Maria, ela foi meu norte. Foi ela que me trouxe para a maternidade atípica. Manda um beijo para ela. Isabelle, meu amor, você é tudo na minha vida. Valeu, Isabelle. Nossa, ela foi maravilhosa.
a gente, é incrível que em 4 anos de faculdade a gente não tinha aquele, como é que eu posso falar? Aquele vínculo, né? Ela sentava próxima a mim, falou que tinha 2 filhos autistas, mas assim, pra mim, a gente não conversava sobre isso, sabe? Era outras coisas. A gente fazia, assunto não era fim, né? Então... Né? E aí tá. Aí, quando eu recebi o diagnóstico, que eu falei, meu Deus, e agora? Quem é que vai me ajudar? Quem? Porque eu não sabia de existência de grupos, de apoio. Ou seja, não conhecia absolutamente ninguém. A Isabelle... Não, a Isabelle foi aí anjo, apareceu, né? o nome. Não, aí, o que eu fiz? Eu lembrei dela. Aí, como ela me seguia, eu vi que o perfil dela tinha... Ela é... Nossa Senhora, ela é maravilhosa. Ela veste a camisa, sabe, do autismo, e ela estuda, e ela se capacita, e ela ajuda as pessoas, ela sabe acolher, sabe? Então, assim, aí eu chamei ela no direct, né? Falei, por favor, me ajuda. Eu recebi o diagnóstico do meu filho recentemente. O que eu posso fazer? Eu não conheço. Qual é o caminho, qual né? Qual caminho me mostra? Que eu tô, tipo, num túnel escuro, sem nenhuma luz, assim. Ela, peraí, me manda seu WhatsApp. Aí pronto. E é assim que se constrói as grandes amizades atípicas, né? Meu Deus. E eu falo hoje pra ela, assim, né, que passar 4 anos perto dela e eu não descobria que ela era uma pessoa tão, assim, maravilhosa, sabe? E eu vim descobrir isso depois do autismo. Falei, meu Deus, ela... Eu costumo falar assim que o autismo abre os nossos olhos para coisas inimagináveis, que antes passavam desapercebidos pra gente. A gente não valorizava aquilo, né? Mas hoje... Uma florzinha que seu filho pega, cheira e te entrega. Gente, a gente chora, né, Carla? A gente chora. Eu te amo. Ai, o eu te amo faz todo... Não, a gente chora. O Otávio, ele tem essa... Todo lugar que ele vê uma flor, ele, mamãe, eu trouxe uma flor pra você. Aí ele me entrega. Meu Deus, eu morro de amor. É maravilhoso. Aí, assim, ela foi me colocando nos grupos de apoio, né? Aí, depois disso, eu fui conversando e fui tirando as dúvidas. As meninas sempre são, assim, abertas, né? Solícitas pra tudo, assim. Tudo, sabe? É empática, é empatia mesmo. De ajudar a entender aquele desespero, porque já vivenciou, já passou por aquela situação. Então, assim, sempre... Hoje eu acolho outras mães, assim, quando chegam em mim e perguntam, o que é que eu posso fazer? Eu falo, eu já vivi a mesma situação. Essa negação, eu não julgo. Mães que negam no início, ou mães que querem, tipo, esconder, ou mães... É assim... Cada uma vive com a sua escolha, né? O luto, né? De uma forma. A sua dor é diferente da minha, né? Mas eu falo, quer chorar? Chora o que tem de chorar, mas depois bora pra luta, segura na minha mão e me segue. Bora, sacode aí a poeira e vamos lá, porque seu filho precisa de você. Sim. Precisa e muito, sabe? O Otávio, se eu for olhar para o Otávio há 1 ano atrás, o Otávio ele não fazia contato visual, o Otávio ele não atendia pelo nome, ele não tinha noção de perigo, ele não falava uma palavra, ele não conseguia juntar 2 palavras. Então, tudo foi eu. Eu fui a fono, eu fui a TO, estou sendo, né? Tudo. Então, assim, comecei a seguir fono, aí eu via que ele não tinha essa musculatura desenvolvida, ele não conseguia soprar, sugar. Eu falei, gente, então isso está interligado, né, na questão da fala também. Então, assim, coloquei para soprar balão, coloquei para fazer bolinhas de sabão, para sugar, por exemplo. Ele ama água de coco. Botava o canudinho para ele tentar, ele não conseguia. E são coisas tão simples do nosso dia a dia, né? Que a gente sempre fala, né? Passa desapercebido, né? Que são coisas assim que... normal. É normal para algumas pessoas, né? Porque criança da idade dele, na época de 3 anos, era... Já sabe sugar, já consegue, tudo, né? Não precisa ser estimulado para isso, né? E aí eu comecei a sentar com ele. Tirei telas, 0 telas. Foi difícil, mas para eu tirar a tela, eu tinha que... Porque a criança, ela fica entediada, né? Ainda mais quando você vai tirando. Apesar que eu fui tirando aos poucos, mas, assim... A criança sente aquela necessidade de quando tem aquela rotina, né? Tirei, comecei a sentar no chão com ele, tentar fazer... Para primeiro chamar a atenção dele, eu comecei a fazer as estereotipias que ele fazia. Girar em volta do próprio eixo, pular, fazer estereotipia vocal.
Ele vê que aquilo ali eu tava... Aí ele começou a me olhar assim, quando eu comecei a pular, fazer... Como diz, oxi, minha mãe tá... Quem é essa? Foi assim. Acho que ele pensou assim, nossa. Aí comecei a entrar no mundo dele, né? Aí depois disso, ele conseguiu me olhar, fazer contato visual. Quando ele começou a me olhar, ele me achou interessante por fazer aquilo, né? Ele brincava de carrinho, ele não brincava de forma funcional. Sim. Ele pegava o carrinho e ficava girando o pneu. Ele virava a bicicleta e ficava girando o pneu da bicicleta. Enfileirava os brinquedos, né? Aí eu comecei a fazer também. Ele me deu a porta aberta para eu tentar, porque se eu mexesse num carrinho dele e desviasse um pouquinho, ele estressava. Ele desregulava. Desregulava mesmo, sabe? Aí eu fui adentrando aquele mundinho dele de forma respeitosa, né? Sem forçar. Conhecendo sempre o limite, né? E aí ele foi me dando aquela porta aberta. Vamos, mamãe. Vamos. Aí me dava, por mais que ele não falasse, né? Mas ele me dava o brinquedo carrinho. E eu fazia tal. E aí, com a semana, eu comecei a estimular. Gente, ver as palavrinhas soltas. Comecei a cantar. Eu via que ele gostava de música. Aí eu começava a cantar. Eu tenho tanto pra ti. Aí eu olhava assim pra ele. E aí ele olhava pra mim. Aí ele falar. E eu, meu Deus! A gente quer chorar, a gente quer correr. Nossa Senhora. Porque quer compartilhar. Ele falou. Não, peraí, fala de novo pra mim gravar. Você vai gravar, cadê? Pronto, a criança. Não tem mais. Ninguém vai acreditar se eu falar que ele falou. Desse jeito. E aí eu comecei a cantar. Eu via que ele, então, sabia as músicas, né? Por eu cantar. Quando eu começava, aí esperava, dava o tempo dele. Aí ele, rua. Aí eu, gente, sem essa rua. Aí, com a semana, eu dando espaço para ele falar uma palavrinhazinha curta, né? Sim. E aí, depois de 1 semana e meia, comecei a cantar e deixando 2 faltando, sabe? Pra ele completar. E ele começou a completar. Aí você, meu Deus, eu falei, isso, eu tô no caminho certo. Aqui, assim, sabe? Do meu jeito. Assim, Sim. você segue os profissionais, eles dão uma dica aqui, uma dica ali, aí você vai aplicando sem saber se vai dar certo, mas você vai. Mas tenta, né? Uma característica até do autismo, né? Porque é um espectro. E por ser um espectro, cada criança tem o seu fundo, né? Tem uma estratégia diferente para cada criança. Sim. Não tem a receitinha, né? Que a gente fala. Não tem. E uma coisa, né? Você deu espaço para ele, né? Você deu a oportunidade para ele. Então, você tirou daquilo que deixava ele no mundinho dele, então, televisão, telas, e trouxe ele para você. Você se permitiu entrar no mundo dele e não trazer ele para o seu mundo, né? Que isso é muito importante. E aí você foi dando abertura para que ele pudesse, né, ser proativo também nesse desenvolvimento, né? E tudo. Então, aquilo que a gente fala, às vezes a gente faz tudo tão no automático, né? Que você não dá o tempo para a criança, né? Então, você vai tomar banho, é tão automático que você não dá tempo para ela ali. Estimular a criança ali, por exemplo. Quando eu ia dar banho nele, eu sempre falava, vamos lavar o pezinho. Inventava musiquinha, sabe? A mãe sempre inventa uma musiquinha. A cabecinha, para ele ter aquela consciência corporal, entender as partes do corpo e tudo. Na hora de vestir, na hora de dormir, na hora de comer. Sempre eu sou adepta a vim dar açúcar para ele, quase com 3 anos. Alimentação, tudo assim, de forma separadinha, para ele entender, assimilar aquele sabor, né, dos alimentos, a textura. Ou seja, hoje a seletividade alimentar, não sei se, porque eu não sou especialista, né? Se tem a ver com o método que eu utilizei, BMW e tudo. Para ele, eu dava tudo de forma separada para ele assimilar, né? Aquele sabor, sabe? E aí, hoje, ele come de tudo, assim, maravilhoso. E aí, sempre eu deixei, nem que fizesse sujeira. Bora fazer a sujeira, mas eu limpo. Tô aqui para isso. Não, e essa troca é tão importante, né? Porque você tá aprendendo. Tô comendo, tô aprendendo.
tô bebendo, tô aprendendo, tô tomando banho, tô aprendendo. Sim. Isso é tão importante e é importante reforçar isso, né? Que o seu filho aprende com você, na sua casa, nas atividades do dia a dia. Isso, do dia a dia. A gente não né? A gente não precisa... A gente não precisa inventar um método novo, né? Igual tem gente assim, não tem condições. Não tem. Sim, tem. Vamos lá, vamos falar, vamos lavar seu pé. Ai, que chulé, né? Vamos escovar os dentes. O Matheus não gostava de escovar os dentes, né? Então eu tive que criar estratégia. Tem uma minhoca que mora aí, vamos matar essa minhoca. Lá em casa é da prima Kari. Nossa, a prima Kari. Tem uma prima Kari. Ela não gosta de escovar o dente. Lá em casa eu mostrei a imagem do dentinho estragado, sabe, pra ele. Aí ele, mamãe tem que escovar o dente, senão vai dar bichinho, igual da criança. E é isso. É achar aquela portinha, igual a Ângela falou, e trabalhando com aquilo ali. Você tem oportunidade, né? A gente descobriu que conhecer o nosso filho para que você conheceu ele. Sabe que a liberdade, aonde eu vou agir, é por ali. Pegar esse gancho e seguir em frente. E uma coisa, assim, muito legal que você falou, né? Da questão dos terapeutas, né? Porque o terapeuta, ele tem a teoria. É importantíssimo, né? A terapia é muito importante. Mas ele tem a teoria, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda. Mas cada criança... né? No seu ambiente, ela é de um jeito, né? E tem melhor do que os pais para conhecer o seu filho, né? Ninguém conhece. Então, assim, quando você... Você é a melhor terapeuta, né? Exatamente. Você passa a conhecer, né, o seu filho, a entender o que ele gosta. E não a privar ele, né? E não a fazer por ele, mas a fazer com ele. Com ele. Né? Ou limitar, por exemplo. Tem pais que... não leva os filhos para passear no supermercado. Não, porque não aquieta. Não, porque não para quieto. Ou quando vai, já dá logo a tela, né? o celular. Falei, gente, não é por aí. Sempre tem alguém próximo a mim, assim, que depois do diagnóstico do meu filho, apareceu alguns na família, depois dele. Aí, assim, as pessoas falam, conversa com a Ângela, que ela vai te orientar. Aí, quando conversa comigo, aí eu fico com medo de invadir tanto. Porque eu vejo muita coisa que é errada. Eu falo, tenta aqui, tenta ali. Porque cada pessoa também, ela sabe, como é que eu posso falar? Adentrar nesse mundo atípico diferente. Por exemplo, usar esses recursos diferentes. Quando eu comecei a dar a introdução alimentar para o Otávio, sempre eu falava, na hora que ele estava comendo, eu tentava ele segurar, sabe, a coordenação motora fina dele era, nossa senhora, era muito, assim, ruim, sabe? Ele não conseguia segurar na colher direito, aí sujava e tentava cair mais fora do que levar a boca e tudo. E aí eu ia falando, o arroz, ele... O arroz, isso mesmo. O feijão, eu dava tudo separadinho para ele. A abóbora, que ele ama também, o brócolis. Então, assim, para ele pegar na mão dele, sentir a textura, sabe? Brincar com ele, assim, sentar no chão e olhar no olho dele. Hoje ele... Meu Deus, ele é outra criança, sabe? Apesar das limitações que ele ainda tem, sabe? Que ele está um pouco longe de acompanhar os pares, né? As outras crianças da mesma idade. Mas se eu olhar para trás, eu olho o vídeo assim, meu Deus, como você meu filho compara evoluiu. ele com ele mesmo, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, assim, um querendo comparar com o outro, né? O meu filho com o seu. E, na verdade, eles devem ser comparados com ele mesmo, né? A evolução onde ele estava, individual. onde ele está hoje, né? Então, assim, o quanto que ele conseguiu superar as dificuldades, né? Que eu falei com meu filho ontem, né? Que eu estava compartilhando. Ele falou, mãe, você viu que eu consegui, né, fazer determinada coisa que para ele era difícil? Eu falei, filho, assim, eu estou muito feliz com isso, né? Porque você está lutando para superar, né? Aquilo que é difícil para você, eu falo né? pro meu também, eu falo assim, você é capaz de tudo, não deixe ninguém limitar, porque eu já comentei com a Ana Paula, né, que é minha amiga, lá na escola, pode falar? Pode. Aí na escola e tudo mais, aí a professora, acho que ele quis brincar lá no horário lá no parquinho, e aí a professora falou assim para ele, você não sabe brincar. Nossa, quando ele entrou no carro que eu peguei ele, a primeira coisa que ele falou, mamãe, a professora, estou com carinha de triste. Falei, sério, meu amor, por que você está triste? Ele falou assim, porque a professora falou, você não sabe brincar. Aí eu falei, você queria brincar de quê? De bola, mamãe, no parquinho, com as crianças. Aí ele usou até a mesma entonação. Até a mesma entonação. Então, assim, eu sei que ele não está mentindo, sabe? Sim. Eu sei, mãe conhece seu filho.
E a pessoa limitar a criança, Sim. assim, um pedagogo. Não sabe brincar como? Não sabe brincar. No parâmetro que você acha que ela deve brincar, como, né? Exatamente. Aí eu falei, foi na hora que eu falei pra ele, você sabe brincar sim. Sim. Você é capaz do de seu tudo. jeito, né? Não Isso. do jeito Do que que é estabelecido. que é pela estabelecido pela É. sociedade, mas você brinca sim. O que né? é normal hoje? O que é? né? E como construir, né? Eu não sei brincar daquele jeito específico ali, mas vamos construir para me chegar ali, Isso. né? Porque eu vou construir até chegar nesse ponto. Isso, é verdade. Então, assim, aí ele sabe, quando ele vem querer falar com alguém, quer limitar ele, quer falar, bata no peito, fala, eu sou capaz. Aí foi quando ele fala, eu sou capaz. Eu falei, Isso. Você é capaz. Não deixa Empoderar, ninguém... né? Empoderar porque, assim, eles. Porque eles já têm essa falha, né? Porque como para eles é difícil a socialização e as pessoas, né, que não entendem, vão podando, é limitar. A gente vai limitando, quando vê. E pro autista ele tem aquela coisa, né? Eu vejo assim que às vezes eu falo alguma coisa, né? Pro Matheus. E eu vejo que eu falei alguma coisa que não devia, ele já retrocede. Aí, para mim conquistar aquele ganho que a gente já tinha conseguido, é todo um trabalho. E assim, graças a Deus, eu vou lá e falo assim, meu filho, mamãe errou. Me desculpa, né? Me desculpa, mamãe errou, mamãe não sabia lidar com essa situação. A mamãe também tá aprendendo. Sim. É importante, né, essa troca. A mamãe também tá aprendendo. Então, a mamãe vai errar às vezes. E, né, nós estamos construindo e aprendendo junto. Até porque nós não somos super-heróis também, né? Não. E é importante falar isso, porque, assim, às vezes fica parecendo, nossa, mas ela faz tudo. Ela é né? maravilhosa. Não, tem dia que a gente Que não tá estressa, assim. A gente não quer falar sobre autismo, tem dia. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente só fica, né? Só quer ficar deitada no sofá mesmo, né? Hoje é o dia da TV. Hoje nós vamos Lá em casa, assistir TV mesmo. Hoje eu não né? quero fazer nada. O que eu faço? O que eu faço pra mim ter meu escape, né? De domingo, às vezes, acontece que eu tô assim, meu Deus, eu tô sobrecarregado. O que eu posso fazer? Aí eu olho pro meu marido, tá bom, vou passear com o Otávio, vou fazer passeio de, tipo assim, de homens, né? Aí lá se vai, ele pega a varinha pra pescar. Vão pescar. Meu Deus, pra ele é diversão, né? Pra Otávio. Aí, então, pra assim, amanhã é um e o que que eu faço? Fecho a janelinha, ligo uma TVzinha, vou assistir meus doramas, vou assistir vou tentar tirar minha mente, sabe? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas porque... você sabia que quando você faz isso, vem aquela culpa? Sim, Você, exatamente. não, vem um sentimento de, meu Deus, eu podia estar com meu filho, eu podia estar estimulando, eu podia estar né? Gente, eu poderia estar estudando. Sim, eu podia estar lendo. Livro que eu comprei. Não, aí eu penso assim, meu Deus, eu poderia estar estudando para um concurso, porque se eu passar no concurso, vai facilitar mais a vida. Mas eu digo assim que a maternidade, ela vem com carimbinho. O carimbinho se chama culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque não adianta, gente. Na maternidade atípica vem com 2. Né? Dupla culpa. Porque, assim, a gente fala assim, né? Igual eu vi uma mãe esses dias falando, né? Eu vou trabalhar, se eu trabalho, eu sou uma péssima mãe. Se eu deixo de trabalhar, né? Então, assim, é uma coisa, assim, já interligada à maternidade. A gente fala em dupla culpa porque a gente fala assim, eu tô perdendo tempo. E a neuroplasticidade, meu Deus, parece que ela tem segundos, né? Aí eu tenho que estimular. Eu fico, meu Deus, vai vir outra poda. O Otávio tá com 4 anos. Poda neural tá chegando. Peraí, tem outra, tenho que estimular. Vamos. Gente, e esse foi um desespero meu, sabia? Quando eu recebi o diagnóstico do Matheus, e aí eu fui ler sobre poda neural, né? Sobre os desenvolvimentos. E eu, meu Deus, eu já perdi uma poda. Eu vou perder a outra, porque é tudo tão caro. Então, assim, quando a gente não tem alguém para explicar pra gente o que acontece, abrir, né? Que esse acolhimento materno que nós temos, essas redes, né? Igual a Carla tá na minha frente, eu tô na frente da Ângela, a gente tem essa troca, né? Que já passou o caminho. Ela é tão importante porque ela vai abrindo portas, né? Sim. Igual a Carla tá... O Dani tá com 11 anos, então, Carla, isso. Aí a Carla assim assado. Ai, graças a Deus. Né? Então, assim, a gente, graças a Deus, já passei por isso, né? Já passei por isso. Vai passar. E aí, por ela te ajudar, você já vai ajudar outras mães. Sim. Assim, é uma e a gente vai trocando. É uma né? rede. Sabe? É uma rede. Você vai aprendendo.
é constante aprendizado, né? Você vai aprendendo. Eu já ouvi falar assim que eu sou muito positiva em relação ao autismo, né? Falando, você não sei o que, não sei o que. Gente, é igual a Carla falou, nem todos os dias são flores. Sim. Né? Nosso jardim nem sempre os dias difíceis vêm, né? Mas eu tenho que focar naquilo que é bom. Uma né? colega minha até falou assim pra mim, ixi, nada não tá acontecendo na escola, a terapia tá... Eu tenho até medo, a maré tá muito calma. Eu tenho medo, porque quando a maré tá muito calma, calma, né? Eu falei, peraí, não tá acontecendo nada, Oxi, tá tudo equilibrado. Tá. Ei, a gente já fica esperando a próxima onda, esperando né? a onda, né? Mas a gente tem que trazer isso, né? Assim, que a gente tem que ter esse equilíbrio. Né? E nós não somos super mulheres, né? Super homens. A gente também... E é aquilo do avião, né? A máscara cai, primeiro eu tenho que cuidar de mim para depois conseguir cuidar do outro, né? Então, assim, a gente tem que se permitir. Tem que se permitir esse tempo nosso, né? O tempo de autocuidado, sem culpa, né? Deixar a culpa de lado, para que realmente a gente possa conseguir cuidar. E é tão, assim, valoroso, eu vejo na minha casa. Gente, quando eu não tô bem, o meu filho não fica bem. Não é, parece a cópia ampliada de mim. E aí o marido também já se regula. Então vai tudo, né? Eu falei isso pra uma colega essa semana sobre isso. Porque a mulher é o termostato da casa. Né? Por isso que é importante a gente cuidar da gente. Se a mulher não tá bem, vai tudo por água abaixo. Sim. Como dizia minha mãe, né? Hoje eu acordei com meus avós tortos. Eu gosto de falar, né? Não mexe comigo, não. Aí quando ela estressava, aí pronto. Todo mundo ficava estressado. Fica todo mundo tenso, né? E aí, sim, desanda o coreto. O Otávio já diz logo, mamãe. Ontem ele foi fazer, eu não lembro o quê. Ele falou assim, ele foi fazer alguma coisa. Aí ele falou assim, eita, não vou fazer não, porque senão a mamãe vai estressar. Ele já entende, né? E é bonitinha essa percepção deles, né? É incrível, porque incrível, eles têm uma percepção ampliada, tudo já... E ele já entende. Mas eu penso assim, não é porque ele é autista que eu não vou dizer não pra ele. Não é porque ele é autista que eu não vou corrigir. Né? Ele já entende no meu semblante. Nós estamos em qualquer lugar. Se ele tá fazendo algo inadequado que não é, que eu não goste, ele já olha pra mim assim, a mamãe tá com carinha. Mamãe, você tá com carinha de quê? Já pergunta, né? Esses dias eu tava na igreja, né? Aí o padre chama pra ir as mães ir lá na frente. Aí eu vou. Aí o Otávio vem atrás de mim e falou, Otávio, é as mães, pode ficar, os filhos ficam aí, que era do dia das mães, né? Aí ele, não, mamãe, eu vou com você. Quando ele foi, e aí ele foi com a priminha dele. Aí eles não quietaram. Ficaram pulando, ficaram criança, né? Sendo criança. Sim. E aí eu só trisquei na cabeça dele. Calma, Otávio, quieta, Otávio. Aí ele, mamãe, por que você tá batendo na minha cabeça? Nossa, eu falei, filha, eu não tô... Realmente eu bati, mas não foi bater. Trisquei na cabeça dele, eu vergonha. Então eu falei, meu Deus. Eu quero o microfone agora. Eu quero falar que minha mãe estava batendo assim na minha cabeça. Meu Deus do céu. É tudo de forma literal. É como se fosse, né? Se você falar numa entonação um pouco mais alto, né? Mudar um pouco o semblante. E por isso que é importante, assim, esse diálogo, né? Em casa. Essa troca em casa, né? Então, assim, e dar liberdade para eles. Gente, o lar é o porto seguro, né? Então, às vezes, eles vão ouvir coisas lá fora, na escola, né? Nos ambientes que eles frequentam e que nem sempre nós estamos, porque não temos como estar em todo momento. E eles têm que ter a liberdade de, quando voltar para casa, poder compartilhar, né? Verdade. Então, o meu, às vezes ele ouve alguma expressão, alguma coisa na escola que ele não entende, aí ele chega em casa e ele pergunta, mamãe, o que significa isso? Né? Então, assim, é importante a gente dar esse espaço, né? Ter essa troca com eles, para que realmente eles possam aprender, né? E, assim, porque é algo que está lá na sociedade. Né? E se eles não entendem, né? Como se eles, vamos expressar? Como vamos expressar? Né? Como vou lidar nessas situações? E a gente tem que pensar que antes do autismo, eles são crianças. São crianças. Né? Antes de ter o laudo, antes de ter o autismo ou outra comorbidade, eles são crianças, né? E a Ângela falou uma parte muito interessante, né? Que às vezes
a gente, na culpa, na correria, a gente não corrige os nossos filhos por eles serem autistas. Que é do autismo. É uma nem fala tudo tão é do importante, autismo, né? porque assim, a gente vê muitas crianças, você fala assim, meu Deus do céu, não é só o autismo ali, né? Porque eles são crianças, eles estão crescendo, eles estão em desenvolvimento. Então, a gente precisa dizer não, sim, né? Várias vezes nós vamos dizer não. Tem os que não entendem o não. Então, vamos, como se diz, direcionar esse não de forma positiva. Né? Mas que, né? Mas dá o limite, né? As crianças precisam de limites. E elas precisam aprender. Gostam do limite. Não, limite. Né? Lá em casa, se eu disser não, não é não. E eu já uso... Lá em casa, assim... A educação que eu dou pra ele é super respeitosa, assim, eu nunca bati ele, até porque, né, não tem nem... Gente, a pessoa bater uma criança, né, deficiente, enfim, às vezes a gente se altera, fala, oh, meu Deus, aí eu, opa, peraí, eu sou a adulta daqui, né? Exatamente. Porque o cérebro só vem amadurecer por completo aos 20 e tantos anos, né? E eu vou cobrar isso de uma criança, que ele seja maduro para entender. Eu vou, sento com ele, explico a situação, é assim, é assado. Tento fazer a previsibilidade, Sim, que é muito importante. Depois que eu aprendi a fazer a previsibilidade, gente, meu mundo é outro, ó. É outro maravilhoso. Ia para os lugares com ele, ia para o shopping. Uma vez eu estava com meu esposo, deu ele brincar no brinquedo lá. Eu falei assim, Otávio, agora vamos embora. Ou seja, eu não expliquei que a gente ia pro shopping, que ele ia brincar no brinquedo. E quando eu chamasse quanto ele poderia embora, brincar, né? Gente, quando eu chamei, o Otávio saiu correndo, desregulado, chorando. Aí agarrou nas pernas de um casal lá. Aí o casal olhou assim pra gente, como se a gente estivesse raptando ele, sabe? Aí ele olhou e falou, moço, desculpa que meu filho é autista e tal. Aí depois eu fui entender o que era previsibilidade. Levava pro parquinho, na hora de ir embora, meu Deus... Tinha que levar nas costas e desregulava e chegava em casa, até acordava no meio da noite. Tinha até crise noturna por conta disso. Sim. Por eu não ter esse conhecimento, sabe? E aí, o que eu fiz? Aprendi, aí eu sentei com ele. Quando aconteceu, eu levei no parquinho. Que eu falei, meu Deus, ele não chorou. Outra criança, o que aconteceu? Meu Deus, esse aqui é o caminho, peraí. Aí, esses dias eu levei ele no parquinho, né? Que eu levo ele regularmente toda semana. E aí, a mamãe estava lá com 2 crianças típicas, né? Aí eu falei assim, Otávio, deu a hora de a gente ir, vamos. Aí ele levantou, sacudiu a terrinha, vamos, mamãe. Aí a mãe olhou assim pra mim e falou, meu Deus, como assim? Ele não sabia que ele era atípico, né? Como assim? Ele não fez birra porque os meus chora e começa a correr e não quer ir, sabe? Sempre é o não pra eles. Previsibilidade é tudo. Aí eu falei, eu faço a previsibilidade. Rotina. E pra você ver, né? Funciona tanto pros atípicos quanto pros típicos, né? Aí eu falei sobre isso pra ela, ela não sabia. Eu quero a receita. Sim. Mas eu falei, olha, ele é autista, né? A forma dele lidar com isso ainda é mais diferente. Mas esse é tão bom, porque o Matheus, eu faço a escrita, né? Nós vamos pra festa, vai ser um casamento, aí tal hora na igreja, depois nós vamos pra festa que é em outro lugar. Então, assim, você vai fazendo a rotinha, né? A rota do que vai acontecer. Né? Então, a gente vai ver várias pessoas, vão servir comidas. Então, você faz a previsão do que vai ter, o que vai ser aquele lugar, o que as pessoas, né? Então, assim, você vai desenhando. Então, pra eles, gente, é outra vida. Pra gente, então, você né? Ajuda o cérebro a ser... Não, e pra gente também. Maravilha, você não estressa também, né? Porque quando a criança tá bem desregulada, você tem que respirar fundo. Sim. Não, você tem que... Parece que o Tasmania tá ativado, né? Quando você não faz a previsão, mas Sim, porque eles estão todos regulados, eles não sabem o que é. Aquele tem muitos estímulos. Todo lugar que nós vamos tem estímulos, né? É luz, é cheiro, E isso para eles pessoas. É muito difícil, né? Então, assim, e é como a gente falou, são crianças, estão em formação. E quando você ainda coloca o autismo, né? Então, assim, nós temos esse papel de buscar o conhecimento e de ajudá-los nesse processo, porque vai chegar um ponto que eles, por si só, vão conseguir se desorganizar. Então, o meu tá com 11, o seu com 8, o seu com 4, né? Então, assim, daí eu já vi. Então,
quando o Dani tinha 4, a gente fazia rotina visual, o que ia acontecer, né? Cada passo, né, do dia, das terapias, tudo que ia acontecer. Depois a gente passou para escrita também, né? Depois eu consegui fazer a rotina só falada, né? Então, como funciona? Hoje temos rotina. Então, por exemplo, vou fazer uma atividade que ele não gosta, tenho que ir na rua. Ele nem gosta de sair com a mamãe, porque quando a mamãe vai levar ele para terapia, tem todo um caminho. Ele gosta que o papai leva, porque o papai vai para terapia e volta para casa. A mamãe aproveita a rota da terapia para resolver um monte de coisa. O que o Otávio falou para mim? Esses dias, olha o que o Otávio falou para mim. Eu sou a Uber dele, 24 horas, né? Aí eu estava indo, levando ele para terapia, ele do nada soltou uma pérola. Falou assim, mamãe, a mamãe não sabe dirigir, só o papai. Aí eu, o que, Otávio? Você tá falando... Rapaz, eu sou tua Uber 24 horas, você fala isso pra mamãe. Eu não sei dirigir. Por quê, Otávio? Porque a mamãe fala e o papai não fala. Gente! Ou seja, né, mamãe? Eu gosto que você fique calada. Gente. Então, aí faço isso, né? Então, organizo. Olha, filho, nós vamos pra terapia, mas antes nós vamos passar em tal lugar. Então, assim, ele já conta quantos lugares nós vamos, mãe? 4. Aí vai contando, não, quantos faltam, mãe? 3. Então, sabe? Então, assim, tem até essa a rota rotina. Sim. Esses dias outra vez eu estava indo pra terapia e eu conversando com a minha sogra do lado, Aí é quase a mesma rota de levar ele pra escola. E eu passei a rotatória de ir pro caminho pra terapia. Ele, mamãe, não é esse caminho, não, mamãe, volta. Aí eu fui, meu Deus, Otávio, é mesmo, tem razão, muito obrigada. A mamãe ficou desatenta, conversando. Ele quer dizer assim, que quando eu converso, eu perco a atenção do trânsito. E realmente, né? Gente? Aí eu falei, gente, foi depois que aconteceu isso que ele veio me falar isso, né? Eu falei, como eles prestam atenção em tudo. E o pai dele, quando vai dirigir, é super calado. Super calado, Homens. ele não conversa. Aí eu falei, gente, meu Deus, como ele observa, eles observam tudo. Extremo, sabe? Sim. Tudo. Sim. E até porque, assim, a gente sabe que o aprendizado está ligado à observação, né? Sim. Então, assim, eles estão observando tudo. E aí, quando, igual, assim, já captou, já ativou aquela chavinha, eles estão prestando atenção em tudo. E visual, né? Como são visuais? Eu não sei como é que é o de vocês, mas o Otávio, quando eu vou em determinado lugar com ele já decora aquela rota inteira. A memória fotográfica, eu fico assim... Encantada, perplexa, assim, sabe? É maravilhoso. Eu falei, gente, eu não sei se... Porque, assim, ele ainda tem a decência intelectual. Eu falei, meu Deus, como assim? E ele associa cada lugar que eu vou aquela rota, sabe? Se eu for na pediatra, eu levei ele esses dias na pediatra, era uma rota totalmente diferente. E esses dias eu passei por lá, ele falou, mamãe, aqui é o caminho da pediatra. Eles sabe? lembram... Nossa, são incríveis. Nossa, é incrível. Sim. É incrível a memória deles. A memória, fantástica, né? Fantástica. É verdade. Mas a gente estava falando assim, uma coisa que eu lembrei, né? Quando eu levo o Dani na consulta, né, e tudo, eu sempre fui muito questionada. Não, mas a interação social dele é ótima, porque ele entra, ele fala bom dia, boa tarde, mas ninguém vê a previsibilidade que eu dei para ele lá na recepção. Isso. A gente vai entrar no consultório, você vai ver fulano, né? Você dá bom dia, você olha, né? Porque já chega assim, né? Sim, né? Mexendo em todo o consultório. E quando a gente aprende isso, a gente começa a dar essa previsibilidade e ensinar o caminho, o que eu preciso fazer, né? Quando eu encontro alguém, o que eu faço, né? Até que isso vá se tornando natural, mas você tem que ensinar. Que mais pega, né? Sim. E aí a pessoa, mas a parte social dele é ótima, porque, né? Ele chega, ele dá bom dia, ele dá boa, mas você né, ensinou lá atrás, né? Eu com ele, assim, para levar ele para a clínica, né? Quando eu chego lá, sempre dou boa tarde e tal. E aí, o que eu faço? Otávio, a gente vai para a clínica, quando as pessoas falar com você, der boa tarde, responde, fala assim, boa tarde e tal. Aí chega lá, aí ele só olha para a pessoa, e aí a pessoa, boa tarde, Otávio, tudo bem? Aí ele olha assim, e nem tchum. Aí eu, Otávio, como é que fala? Porque, assim, eu vi um estudo falando que se a pessoa dá boa tarde ou bom dia, cumprimenta seu filho, e você não... Ensina, né? Como é que eu posso falar? Não chama a atenção dele. Bora, responde, filho. Como é que fala? É como se você não fizer nada, é como se estivesse dando um reforço para ele continuar assim. Sim, com certeza. Né? Aí, então, assim, tem que fazer. Bora, filho. Vai dar boa tarde. E eu sempre falo para o Matheus está em treinamento. Então, às vezes eu chego lá, às vezes ele vai no trabalho, né? E eu falo...
Matheus fala, boa tarde, pessoal. Ele, boa tarde, pessoal. Aí ele, boa tarde. Ele não quer falar. Não, deixa. Não, ele está em treinamento. Eu estou treinando ele, né? Então, assim, é importante isso. É muito interessante isso, né? As pessoas, não, deixa ele. Deixa ele. Ele não quer, deixa ele. Né? É e dele e tal. Mas às vezes a gente... É uma habilidade que a gente tá treinando mesmo. Né? Então, assim, fica a dica, pessoal, se você ouvir uma mãe atípica, né, ensinando algo para uma criança, não diga deixa ele, né? Deixa porque ela. ele está aprendendo algo. Tá. Porque, na verdade, para eles, tudo tem que ser intencional, né? Tudo. Então, assim, se você diz... Dá bom dia, né? Dá um abraço, né? Às vezes a gente até evita dar um abraço por conta da sensibilidade do toque, né? E tudo. Mas um cumprimento, né? Algumas coisas nesse sentido, eles precisam ser ensinados. Com certeza. Né? É importante salientar isso do toque, né? Sim. Que quando também você vê uma criança ou uma pessoa autista, é saber os limites dela. Questão sensorial. Né? Tem crianças que é super calorosa, ama abraços. Já tem outras que não gostam de toque, não gostam de complexo. Contato. Sim. Então, assim, tem que respeitar nesse sentido, né? Sim. E trabalhando também a questão sensorial da criança, né? Fazer atividades. O meu, antes, ele não gostava de pegar em coisas, por exemplo, aquela melequinha, aquele... Geleca, meleca. Sei lá. Leleca. Nossa, quando eu botei a mãozinha dele a primeira vez, achando que ele ia... Eu falei, nossa, eu vou comprar pra Otávio, ele vai amar. Quando ele colocou a mão, aí ele pegou assim e começou a babar. O meu babava também. Aí ele... Até hoje ele não gosta de amoeba. Não quis pegar. E eu falei, meu Deus, como assim? Achei que ele ia amar. A gente se frustra, né? Vai comprar Aí eu falei, meu Deus, então vou trabalhar isso. Comecei o quê? Em vez de eu comprar massinha, eu fazia minha própria massinha. Pra ele colocar a mão, sentir a textura, sabe? Pegava a fralda descartável, colocava dentro da água para ela inchar, depois colocava numa vasilha assim, que ficasse bem visual, né, uma vasilha transparente, pingava aqueles corantes alimentícios, fazia vários coloridos para ele enfiar o pé, para ele colocar o pé, colocar a mão. E aí assim, hoje, nossa senhora, ele ama fazer massinha. É tanto que ele não gosta de comprar. Para ele é mais prazeroso fazer mesmo, sabe? Coloco lá os ingredientes, ele já sabe a quantidade. Mamãe, vamos fazer massinha. Aí dá aquela massinha para trabalhar essa coordenação motora fina, né? O movimento de tríceps para pegar no lápis, porque ele não tinha essa coordenação, ele não sabia, ele pegava de forma rústica, né? Então, assim, tudo é um processo. Às vezes a pessoa fala, brincar. Gente, mas toda brincadeira tem uma intencionalidade, né? Alguma coisa que vai ser trabalhado ali. Ou uma criança que está lá na cozinha fazendo biscoitinho com a mãe, mexendo o bolo, né? Trabalhando essa questão no punho, né? Essa questão da flexibilidade e tudo. Então, assim, tudo tem uma... Você passar demandas para a criança. E sem contar, né, que, assim, nesse tempo... Você está tendo um tempo de qualidade com seu filho. Criando uma memória, né? Criando memória, exatamente, né? Você está ali, você está brincando, você está produzindo algo, né? E que é maior reforço, né? Então, assim, eu vou produzir a minha massinha. Qual é o meu reforço? A massinha para eu poder brincar. Né? Você está reforçando. E eu que fiz, né? Aí usa a imaginação. Vamos fazer vários formatos. Vamos fazer um porco-espinho. Pega uns palitinhos de dente. E depois para ele trabalhar a pinça, né? Sim, a intencionalidade, né? Aproveitar as brincadeiras para ser intencional. Exatamente. Os momentos que a gente vai vivenciar para ser intencional. Às vezes você não está brincando, mas está passeando. Olha aquela arara, ela é azul. Já conta a história da arara, né? Olha aquele bichinho, ele come formiga. Então, ser intencional em tudo que a gente faz, né? E o autismo, eu aprendi isso. Ter intencionalidade em tudo que você vai fazer, né? E são as questões, assim, das prioridades, né? Você... conseguiu, junto com o seu esposo, se alinharem para que você pudesse abrir mão hoje, né? Neste momento do seu emprego, né? Para ficar com o seu filho. Por mais que no início foi um pouco difícil, né? Sim. Né? Que é normal, mas nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue ter. Então, assim, por mais que você não consiga, então, assim, mas quais são as minhas prioridades, assim? Por mais que eu chegue em casa, é a casa... ou eu ter um tempo de qualidade com o meu filho, onde eu vou usar dessa intencionalidade para trabalhar também alguns aspectos, mas muito mais que isso, né? É fortalecer os vínculos.
Que é né? Eu acho que quando a gente tem esse vínculo fortalecido, isso é muito importante. Até para o desenvolvimento emocional da criança, com né? certeza. Porque ele vai saber que, assim, não importa o que aconteça, minha mãe tá lá. Tá lá. Minha mãe tá comigo. Minha mãe é meu porto seguro. Meu porto seguro. Sim. E eu vejo hoje isso no Matheus. Até as coisas erradas que ele vão fazer, ele olha pra mim. O meu. Tipo, pode? Aí eu falo assim... Ou então eu faço assim, tô de olho em você. Aí quando eu falo, tô de olho em você, aí ele já sabe que... Ele vai fazer, o meu vai fazer ele... Ih, a mamãe briga. A mamãe vai estressar. Então, assim, não, a mamãe não me briga. Então é isso, né? A gente tá construindo uma coisa assim que... Igual a gente fala, né? Que às vezes pra eles a limitação da fala, né? Verbal. Mas a gente tem comunicação. Nós temos outros métodos, né? Nós temos como construir isso. Então, essa intimidade, esse momento de qualidade, você está construindo várias coisas, várias questões, né? Além da característica, né, dos sentimentos, né? Das emoções, né? O psíquico dele está sendo construído, formado ali. É verdade. Lá em casa, eu tenho o costume de dar demandas para ele, né? Porque ele tem 4... Ó, comeu, onde coloca o pratinho, aí ele leva o pratinho na pia. Dobra as roupas. Eu dobro. O que é que ele faz? Guarda as roupinhas. A camiseta no lugar certo, o short no lugar certo, a cueca no lugar certo. Roupa suja. Onde é que coloca? Na cesta de lixo. Na cesta de roupa suja. Ou seja, lixo. Ele leva o lixo pro quintal. Flotava, leva o lixo pra fora. Ou seja, eu dou as demandas nele, sabe? Pra ele, sabe? Sim. Pra ele me ajudar e também, assim, crescer. Já sabendo que é certo e também, assim, que é normal fazer aquilo ali. Que tem que fazer também, né? Que ajudar nas obrigações e tudo. Esse foi um dos erros meus, assim, que eu deixei pra mais tarde, né? Por desconhecimento. E aí, hoje, já corrijo, né? Mas eu ainda tenho déficits que... O Matheus, por exemplo, ele tem seletividade de alimentar severa. Então, pra mim, por exemplo, põe a mesa. Ele põe a mesa. Mas sentar na mesa, ele até senta. Comer, ele não come. Né? E aí, o que acontece? A gente aí já deixa. Mas tirar o prato, essas coisas, ele já contribui. Roupa suja, ele já coloca tudo. Mas guardar... Sabe, algumas coisas assim, eu já tenho essa dificuldade, né? Falando porque a gente fala, né? Sim. Não é perfeito. Não é perfeito. Não é. Cada um tem suas limitações, né? É igual, tem crianças de 4 anos que já desfradou total. Outras já não... Então, assim, cada criança... Tem seu ritmo, né? As suas necessidades e... Como se diz, tá tudo bem, não é julgar, né? Não é julgar. Acolher sempre. Ou então, tenta assim, eu tentei assim, com o meu deu certo. Vai com o seu dar, né? E o desfraude do Matheus foi uma dica que eu tive da Tati. Obrigada, Tati, valeu. Que foi, ela falou assim, olha, com os meus filhos eu usava uma plantinha, né? Ele ia lá na plantinha, fazia xixi na plantinha. Eu tinha uma espada de São Jorge na entrada lá, e ele ia lá fazer xixi e a gente falava, tchau, xixi. Aí eu fazia isso. Não é? Volta, tchau pro cocô. Tchau, cocô. E assim, então assim, foi isso. Então, um dia, eu estava lá, né, a gente não conseguiu descer, porque eu morava num apartamento e a gente ia lá embaixo no térreo para ele fazer xixi. E aí, um dia eu não consegui descer, falei pro meu filho, não vai dar pra ir agora. Ele, né... Correu pro banheiro e fez. E, nossa, né? E deu tchauzinho. Pronto, deu tchauzinho, igual, né? Festa. E eu, lógico, também, né? Super feliz. E pronto. Ele por ele, largou a fralda. Mas não significa que todos vão dar certo, né? É outro método. De forma natural, respeitosa também, né? Cada um no seu tempo. E cada um do seu jeitinho. Do seu jeitinho. Do seu jeitinho. Por isso que é importante, assim, eu ouço as dicas... Né? Eu pego o conhecimento, mas eu adapto para a minha realidade. Meu filho né? Porque a minha realidade é diferente da sua, que é diferente da Ana, né? Cada um tem, né? A sua realidade. E isso é muito importante a gente perceber, porque senão a gente quer pegar a receita de bolo do outro e colocar na nossa casa. E não tem jeito. Lá em casa, no desfraude, o xixi a gente conseguiu. Até o noturno a gente conseguiu. Agora o cocô. Meu Deus, não conseguia. E aí eu seguia profissionais, falava, não pode pinico, não pode, porque eles não vão conseguir associar, não sei o quê, para fazer a transição para o vaso. E aí recebi outras dicas, não pode, jamais fazer isso. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Vou tentar, porque ele não conseguia sentar no vaso. Para ele é como se aquele vaso fosse engolir ele. Ele era um medo, ele não sentava, ele ficava tremendo. Então, assim, eu não ia forçar ele aquilo, sabe? Aí, o que eu fiz? Vou adaptar a minha realidade. Vou comprar um pinico bem baratinho. Comprei o mais baratinho. Aí, o que eu fiz? Coloquei num lugar super inusitado. Coloquei lá no quarto.
deu o livrinho pra ele, vamos sentar, ler a historinha, sentava com ele e tal. E aí ele ficava, mamãe, eu não consigo. Eu falei, não, tudo bem. Aí fazia na cueca, via lá, fazia. Aí eu mostrava pra ele onde jogava, dava tchauzinho e tudo mais. Aí eu comecei a fazer visual. Peguei uma imagem, coloquei lá, coloquei do menininho sentado no vaso e tudo. E aí, continuei nesse processo. Gente, uma semana eu consegui fazer com que ele fizesse no pinico. E do pinico, eu já fiz a transição para o vaso. Então, assim, cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Se eu tivesse ainda, não vai no pinico, não vai no pinico. E não vai dar certo, não vai dar certo. Eu tenho que sabe tentar. Uma coisa muito importante? Você não desistiu. Isso, né? Poderia ter demorado uma semana, 15 dias, um mês, mas você não desistiu, você permaneceu no processo. Porque às vezes a gente começa e vê assim, não, isso aqui não está dando certo. Né? Não vai dar certo, eu vou desistir. Funciona muito o reforço positivo. A criança fez. Quando ele fez no pinico, meu Deus, ele, muito bem. Ele fez, muito bem, meu amor, você é auto-reforçando. Quando ele faz alguma coisa que nossa, maravilha, ele diz, mamãe, eu sou o cara, você é o cara, Otávio, você é o cara. Ele é o cara. Mas isso, assim, é muito importante, né? A gente entender essas individualidades e respeitar isso. Não querer ser como o outro, né? Até porque a gente está construindo uma identidade única. Seu filho é único, né? A criança é única. Então... E você tem que comparar ele com ele mesmo. Com ele mesmo. Né? Não dá para comparar com outros, com outra pessoa. Nossa, eu acho o Otávio... Umas colegas minhas que têm filho autista, o Otávio já tão esperto, não sei o quê, queria que o meu... Não, o seu porque... Mas é o seu, né? Dele, é a realidade dele. E outra, que ele vai conseguir também, só que é no tempo dele. Sim. Né? Vamos estimular. E festejar cada passo. Cada conquista, Nossa, né? Cada conquista a gente vibra, eu e Carla, nós choramos muito, né? A gente tem vários trabalhos juntas, né? Parcerias aí, parceria da vida e de Deus. E a gente ora. Quando uma das nossas crianças que a gente acompanha, né, nos surpreende, porque às vezes a gente faz um cronograma de meses, né, acho e aquela criança, sim, né? a gente vai e ela surpreende, Carla, deu certo, como amiga. Se fosse com o filho da gente, né? A gente vibra, né, então... por causa da conquista, igual... Né, eu acompanho a Ângela, né, pelo Instagram, então eu vejo ele, esses dias ele andou de bicicleta sem rodinha. Ângela, isso é o máximo, nossa. Uau, que legal, porque assim, a gente sabe que é difícil para eles, né, é difícil para as crianças, mas para uma criança atípica é difícil. É difícil, né? A questão do equilíbrio, né? São vários movimentos, global. Várias atenções que ele tem que ter, né, então para ele é difícil, então assim... A gente vibra mesmo com as conquistas, né? E é isso, é vibrar mesmo. Fazer a festa, né? A gente sabe que esse processo é bem, né? Sim. Toda conquista deles eu acho assim que é muito maior. Eles vão quebrando barreiras, não adianta, né? Quando eu ensinei, Otávio, ele não conseguia fazer o giro completo de 360 graus. Foram 3 meses. Não, primeiro teve o processo para ele se adaptar. Primeiro ele queria só girar o pneu da bicicleta. Tá, deixei conhecendo, né? A bicicleta dele, tá. Depois de um mês, para sentar. Aí ele dizia, mamãe, eu tô com medo, eu tirava ele logo, pra não ser aquela... Porque trauma. Se forçar a criar aquele trauma, a criança não rende, não progride, não avança, né? Aí tá. Depois disso, comecei a empurrar. Aí ele, tá empurrando. Aí ele entendeu que aquilo ali. Aí tá. Depois disso, aí ele começou a pedalar. Eu pegava no pezinho dele, ele só fazia assim, ó, aquele giro pela metade. E aí foi 3 meses. Minhas costas, meu Deus do céu. Porque não desistia. Você vai conseguir fazer o giro completo. Com 3 meses ele começou. Fazer o giro completo com rodinha. Depois de 1 ano, eu fui preparando, dando a previsibilidade. A primeira rodinha desgastou, trocamos. A segunda desgastou, trocamos, porque ele faz manobra que, meu Deus. Ele só quer ir por obstáculos. Ele não quer ir num caminhozinho reto, ele quer fazer quer fazer o que é difícil, né? Aventura. Agora é o seguinte... Foi 1 semana trabalhando isso com ele. A mamãe vai tirar, no final de semana, a gente vai tirar a rodinha, vamos dar adeus às rodinhas. E você vai conseguir, você consegue e tudo mais. Aí ele, mamãe, mas vai tirar? Eu falei, vamos tirar, vamos dar adeus, né? Que você consegue. Igual fulano não anda, que é a filha da vizinha, que já andava sem rodinha. Aí ele, acho que ele viu que a amiguinha dele conseguiu, ele falou, eu também consigo. Sim. Né? Aí...
Eu achei que ia demorar meses para ele conseguir, né? Quando ele falou, eu segurando aqui na sela da bicicleta e ele, mamãe, não me solta, mamãe, não me solta, mamãe, não me solta. Eu falei, não, mamãe, não solta, não, mamãe, não vai soltar, pode ficar tranquilo. E ele o medo. anda rápido e eu correndo com ele aqui, e aí logo ele, mamãe, agora me solta. Ai, ele que pediu. Nossa, eu tenho tudo gravado, eu gravei. Gente, quando ele falou, me solta, eu falei, tem certeza? Ele, sim, mamãe, sim. De verdade, posso perguntar mais um momento, em mas 1999? De hora que eu tirei a rodinha, ele já andou. Eu senti como se fosse ele tivesse saindo da gaiolinha e voando sozinho. Aí eu falei, meu Deus, meu filho tá conseguindo. Aí veio as vizinhas tudo. Otávio, parabéns. Aí pronto, que legal. Ele ganhou aquela confiança, sabe? Sim. E essas conquistas que vão dando, são os primeiros passos para grandes conquistas, né? Sim. Que a gente espera que eles alcancem. Mas assim, a gente começa de baixo. De baixo. A gente não quebra, como é que se diz? A gente não rompe, não pula aquele processo. A gente vai... vivenciar um processo de cada vez, a cada dia, né? Não. E no seu caso foi uma conquista com a bicicleta, né? Tem casos que vão ser, né? A conquista do dormir sozinho na cama, né? Tô a na conquista... luta ainda. Eu também, esse aí eu não cheguei... Né? A conquista do ir ao banheiro sozinho, a conquista do comer só, né? Então, são várias conquistas, né? Aceitar provar alimentos diferentes, né? Então, assim, cada um vai ter a sua conquista, né? E a gente tem que escolher a batalha que a gente quer lutar, né? Sim. E vale a pena os nossos filhos. Que é importante Porque, agora, né? agora vale a pena a gente tirar, né? Eu também deixei um tempo de trabalhar para tentar ver o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo. Então, assim, valeu a pena o tempo. Já estou, né? Voltei já, igual a gente já conversou, eu e a Ângela, nós conversamos sobre isso, que ela estava lá meio triste, porque eu não vou voltar a trabalhar agora. calma, tudo tem um tempo. Aí ela foi explicar a situação dela. Aí eu falei, olha, no meu tempo eu parei e tal, e foi maravilhoso, porque eu entendi muita coisa, eu consegui fluir em várias coisas, né? Deixa a desejar em umas, mas a gente consegue romper em outras. E calma, tudo tem um tempo. Agora é o tempo da gente cuidar dos nossos filhos, né? Então, assim, eles precisam muito mais da gente. Então, se eu consigo fazer isso, né? Alinhar com o parceiro, alinhar com o marido, alinhar com, né, com o pai do seu filho, para você conseguir dar esse tempo. Não consigo, como que eu vou fazer? Sim, vamos buscar outras estratégias, né? Então, rede de apoio, treinar sua rede de apoio para te dar esse suporte, né? Porque, assim, às vezes a gente vê aqui em Palmas mesmo, a nossa realidade é o quê? Muitas famílias não têm essa rede de apoio. Eu não tenho. Né? Minha família é toda de outro estado, ou seja... É o mesmo caso, né? Então, assim, vamos treinar aquela rede de apoio, vamos ter amigos que passam pelas mesmas dificuldades e um apoiar o outro. Isso é tão importante, essa construção, né? Vamos construir juntos. Sim. Porque, assim, essa rede que a gente faz, que a gente cria e que nós hoje temos, graças a Deus, né, Carla? É o quê? Um dando suporte pro outro, um fortalecendo o outro. Tem dias que você tá bem, tem dias que você ajuda. Mas tem dias que você que precisa ouvir alguma coisa. Gente, e o incrível é que você, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra Carla. Aí hoje ela tá falando e eu falo, é assim, você vai conseguir e tal. Aí amanhã, gente, eu tô ouvindo aquela mesma coisa que eu falei pra ela. Falei, meu Deus. E algo assim, né, que você tava falando da rede de apoio, né? É muito importante. É uma rede de apoio para uma apoiar a outra e para um impulsionar o outro. Isso. Porque se for uma rede de apoio para um ficar lambendo ferida do outro, não. Pula fora. Não. A gente busca agarra outra na mão rede e de apoio, correr, né? Filha, porque é pra gente ir pra frente, né? Pra gente romper. A gente precisa romper, a gente precisa ir pra frente. Para trás e ficar parado não dá. Até porque tudo passa, né, gente? Tudo vai passar e nossos filhos precisam... Outras fases virão, né? Outros desafios virão, né? A gente sabe, depois que eu tive entendimento, estudei sobre o assunto, que o autismo, o que acontece? Quando a criança está naquela fase... o cérebro está em modulação, é crucial esse tempo, né? Esse tempo que a mãe vai se dedicar, que vai estimular em casa, que qualquer coisinha tá estimulando ali, mas para a criança tá sendo uma diversão. Ganho, né? E saber que por você ser assim, você ainda é julgada, né? Com certeza. Né? A gente estava conversando sobre isso, que teve uma mãe que chegou no meu privado e falou assim,
Mulher, deixa essa criança descansar, como se eu estivesse forçando meu filho a algo, sendo que meu filho, ele ama brincar comigo. A gente é brincar. Pra ele não é atividade, não é um desafio, não é uma coisa assim não tô forçando. que eu tô cansando. Não, e eu também sei os limites dele. Sim. Se eu sei que ele tá cansado, eu jamais vou forçar. Porque eu sou a mãe e eu conheço meu filho. Ninguém conhece meu filho como eu conheço. Sim. Aí eu vi uma pessoa no seu privado te julgar. Não, e até porque a gente não posta o nosso 24 horas, Não, né, gente? Exatamente. A Né? gente O que não você está dá. vendo é um recorte. Aqueles minutinhos. Não significa que ele ficou ali fazendo aquela atividade 24 horas. Não, foi um momento. E as pessoas tendem a julgar tudo, né? A julgar. E como isso afeta a gente psicologicamente. Gente, uma coisinha que a pessoa falou pra mim, eu falei, meu Deus, será que eu sou uma mãe mal, assim? Será que Achei bom que ela veio falar comigo. Eu falei, não é assim. Falei, será? O que eu tô fazendo de errado? Porque se eu não estivesse estimulando, eu estaria sendo julgada, né? Negligente. Que ela não faz, que, nossa, essa criança tá perdendo tempo, que não sei o quê. Aí, se eu faço... julgada porque tá fazendo. Eu tô sendo julgada. Olha, eu coloquei, eu coloquei na minha cabeça não tem, o quê? Não tem fórmula, então não tem. O que eu coloquei na minha cabeça? Vou ser julgada de todas as formas. Então, eu vou escolher a batalha que eu vou lutar. Sim. Aí pronto. Se eu vou ser julgada tanto pro bem ou pro mal, é a sua visão, não é a minha. Eu sei a minha realidade, eu sei o que está acontecendo realmente. E uma frase, assim, que eu vi recentemente, que para mim foi, assim, mudou uma chave, sabe? O que você ouve de alguém, né, diz muito mais a respeito dela do que de você. Gente, é mesmo. Né? E é verdade. É a percepção daquela pessoa. É a percepção que ela tá tá tendo. Não é o que você tá tendo. vivendo. Né? Então, Né? a gente tem que aprender, né, a fechar os ouvidos e a dar o nosso melhor para nossa família, nosso filho, nosso marido, Não, né? E aí, por incrível que pareça, que eu falei assim, meu Deus, a resposta veio tão rápido. A Rosa, né, publicou no grupo, assim, me indicando, falando que eu sou uma mãe maravilhosa, que não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu aconselho a seguir ela, que ela usa o que tem em casa, sabe? Acho que é porque muitas mães falam... Não tem recurso, não dou conta. Não dou conta. Ou então fala assim, não, o SUS está demorando. Aí eu não tenho condição de pagar. Gente, mas você pode usar o que você tem em casa. Sim. A internet está aí, vamos ler, vamos no YouTube. Eu estou aprendendo no YouTube, eu não sou nenhum especialista nem nada. Estou aprendendo com meu filho. Estamos aprendendo juntos. Então, assim, eu vou tentando uma coisa aqui, uma coisa ali, eu vi que deu certo. Opa, deu certo, vamos lá, vamos continuar, né? E isso aí, segue a Ângela, porque ela faz muitas atividades, viu? E ela trabalha muito com o filho, dá pra pegar muita dica prática, viu? No YouTube, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo com a vida, né? A gente vai aprendendo com as situações, uma com a outra. O que eu falo? Eu falo assim, meu dom é ser enfermeira. Eu falei, meu sonho, desde criança, eu falei, meu Deus, eu amo cuidar, sabe? Tá dentro do hospital, no Muvuca e tudo mais. Aí eu falava assim, o único curso que não daria pra mim, assim, que eu não tenho dom, que eu falava, era pedagogia. Por quê? Eu falei, gente, eu não sei fazer um coração, eu não sei nem recortar um coração. Quando eu vi a necessidade, que eu precisava de fazer recursos, né? Aí eu comecei a fazer recicláveis e tudo, papelão, tampinhas, ou seja, para trabalhar coordenação motora, a visomotora, visual, concentração, enfim. E aí eu fui vendo, eu falei, gente, vou tentar. Quando eu vi que deu certo, aí eu comecei a receber elogios de pessoas que eram pedagogas. Eu falei, olha aí, tu tá fazendo melhor tá que vendo? eu. Aí eu falei assim, nossa, tu daria uma ótima pedagoga. Eu falei, mulher do céu, mas isso aqui é a necessidade. O que a necessidade não faz? Né? O que você não faz para um filho, né? Sim. Eu falei, gente, eu tô me descobrindo que eu não sabia que eu tinha esse dom, não, para fazer, para mexer com essas coisas. Mas é isso, né? É isso. Muito bom esse papo. Nossa, foi maravilhoso. O tempo passa que a gente nem vê, né? É verdade. Sobre um assunto, porque aonde eu vou, eu falo do autismo, sabe? Eu amo, eu tenho prazer de falar assim. E aí eu acho que as pessoas, assim, tem gente que fica assim, não, porque eu gosto de levar informação. Às vezes tem gente que não sabe e não conhece. Igual quando eu cheguei lá nas feiras, lá no Maranhão. Muita gente me falou, o que é o autismo? Sim. O que é? Sentava comigo, mas me explica aqui. E eu ia explicando, né? É aproveitar as oportunidades, né? Que não tem o conhecimento. Aí fala assim, aí às vezes eu já ouvi, né? Pessoas falarem assim pra mim, minha filha, ele é doentinho. Qual o problema dele? Mas ele vai melhorar, minha filha, em nome de Jesus. Meu Deus. Gente, assim, mas não é maldade. Sim, é falta de conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. Por isso que é tão importante propagar informação, a gente falar sobre isso, né? né? É por isso que eu falo,
onde eu tô, se eu tô numa roda ali, no aniversário, entra, querendo ou não, a pauta do autismo vai entrar porque eu vou falar. Eu falo, onde eu passar, de uma forma ou de outra, né? Por onde eu passar, a minha semente vai ficar, a sementinha vai ficar, é isso. E as pessoas gostam de ouvir, tem gente que se abre, aí começa a perguntar, e eu tenho prazer, eu amo quando as pessoas me perguntam, nossa, ele é autista, como você descobriu? Aí quando a pessoa me dá a porta, aí pronto, minha amiga, pra me parar. Não, gente, como se diz, autismo é um assunto que rende, né? E nós mães, a gente fala mesmo. Fala. E queria te agradecer, Ângela, por esse momento. Eu que agradeço, né, pelo convite. Conosco, né? Muito obrigada pela sua contribuição. O cheiro no Otávio, que ele é um muito lindo. Teteu também. Muito obrigada, Ângela. Né? Pois é, ainda não, mas vai conhecer. Obrigada por esse tempo, foi um tempo muito importante. Muito obrigada, viu? Porque lisonjeada na Ana Paula falou assim, eu vou querer você lá no nosso podcast. Eu pensei que ia demorar. Eu falei, não, porque eu não sou, tipo... Sou só uma mãe, né? Não, você é a mãe. É a mãe que faz a diferença. Você é a mãe que faz a diferença. Não, inspira outras mães, inclusive, né? E realmente é por isso, por inspirar, né? Por mostrar o que você faz, né? Com pouca coisa. Dentro da minha realidade. Dentro da sua realidade, com, né? Vivenciar isso. E é isso que a gente precisa verificar e informar também, né? Que dentro da sua realidade é possível. Muito obrigada. Obrigada eu fico muito feliz. Obrigada. Meu coração se exala gratidão, viu? Por deixar eu participar, né? Porque Amém. Eu sei que podcast, ainda mais no início, é bem concorrido para você conseguir uma brechinha. Muito Obrigada. Bom. Então, pessoal, esse foi o nosso TEA Talk. O nosso intuito é disseminar conhecimento. Então, nos ajude, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal. Curte e até a próxima. Tchau!